Meus queridos e amados irmãos, quero cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus, glorificá-lo por estarmos de volta para gravarmos mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar. Queremos agradecer a Deus pela semana abençoada. Quero agradecer por você que está matriculado na escola dominical, a maior escola do mundo. Se você ainda não é matriculado, se matricule nesta escola, porque você tem muita coisa para aprender. Alguém diz que todo crente frequentador da escola bíblica dominical é um forte candidato a crente fervoroso. Então, não perca esta grande oportunidade. Este vídeo de escola bíblica complementar, um vídeo que nós estamos gravando já há aproximadamente 3 anos, temos cerca de 170 vídeos gravados, dos mais diferentes temas da nossa revista. E nós comentamos aqui a revista de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E graças a Deus, queridos irmãos, estamos agora, a partir do começo de julho, iniciando então mais um trimestre abençoado. E nesta ocasião vamos estudar esta lição que eu vou apresentar a você aqui, em primeira mão. Está aqui essa lição abençoada, publicada aí pela Casa Publicadora. Nós vamos estar tratando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Esta lição, ela está sendo comentada pelo pastor Cleiton, que é doutor e mestre em teologia, membro do Conselho Geral da RAI, Rede Assembleiana de Ensino, autor de obras editadas pela CPAD, diretor da Faculdade Refidim e do Colégio CEDUC, em Joinville, Santa Catarina, editor executivo da revista Repaz, SEC/CGADB e pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Joinville. Então, um jovem pastor, muito preparado, e vai estar comentando esta lição abençoada, sobre o plano de Deus para Israel em meio à sua infidelidade. Muito bem, queridos, os nossos vídeos são comentados em 10 tópicos, nós vamos lendo a lição aqui e extraindo esses tópicos que dão uma sistematizada e dão uma ajuda para você. O autor, eu sempre digo, que ele, não é que se esgota o recurso dele, mas a lição ela é limitada pelo tempo e pelo espaço e não pode ter um comentário muito longo. Então, muitas vezes surge uma ideia nova e a gente lança aqui. Então, este canal, graças a Deus, tem sido apreciado por muitos irmãos aí, pelo Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, aí nessa mãozinha você clica e faça seu comentário, compartilhe em suas redes sociais, com os seus amigos na igreja, e vamos aí criar uma grande corrente do bem, abençoando muitas vidas. Muito bem, queridos, dentre as muitas lições que nós temos nessa revista, vamos estudar a ascensão de Salomão e a construção do templo. Depois vamos estudar o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Vamos estudar sobre Acabe e o profeta Elias e os profetas de Azerá e Baal, o reinado de Acasias, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor, o ministério de Eliseu, Naamã é curado da lepra, o reinado de Joás, o cativeiro de Israel no reino do norte, o reinado de Ezequias, o reinado de Josias e o cativeiro de Judá. Já deu para ver que tem muita coisa boa para a gente estudar ao longo desse trimestre. E hoje, queridos, nós vamos estudar então a lição número 1, que dá abertura a esta lição, que fala sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. O nosso textuário nos diz assim: e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. A nossa verdade prática nos diz: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para os seus filhos.
Nossa leitura está em primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículos 29 a 34, e capítulo 6, versículos 1 e os versículos 11 a 14. Então vamos à leitura desse texto que dará fundamentação, obviamente, ao comentário da lição. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Esraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até ao isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Agora, 1 Reis, capítulo 6, versículos 1, 11 a 14. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Nossa lição consta de 3 tópicos. O primeiro fala sobre a sabedoria de Salomão. O segundo tópico vai falar sobre a consolidação do poder. E o terceiro tópico, a construção do templo. Esses tópicos têm seus subtópicos, E nós vamos, então, destacar para os irmãos 10 tópicos muito interessantes, E alinhados com o tema desta lição. Primeiro tópico, então, desta lição que nós elencamos. Vamos elencar aqui 10 tópicos que vão te ajudar. Tem alguma coisa que não está na lição, mas complementa, claro, a lição. E os demais nós extraímos da própria lição. Então, o primeiro tópico que eu coloquei aqui foi uma ascensão orientada por seu pai Davi. Os irmãos sabem que esta lição está tratando de Salomão, mas Salomão é um filho de Davi, e foi o sucessor de Davi. E é interessante a gente notar que esta ascensão, essa subida ao trono de Salomão como sucessor de Davi, foi uma ascensão orientada por Davi. Nós vamos ver em 1 Reis, capítulo 2, muito interessante, onde fala que Davi dá conselhos a Salomão. Então veja, Davi vai dizer a Salomão, aí no capítulo 2 começa assim: aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Então você vai ver aqui no capítulo 2, não vou ler tudo aqui, mas Davi passando recomendações ao seu filho Salomão. E todos nós sabemos, Davi foi o maior rei que Israel teve, Davi, ele estendeu as fronteiras de Israel para limites nunca vistos antes,
ele conquistou o respeito das nações vizinhas, né? Ele conquistou muito material para a construção do templo, que era um sonho dele. Então, assim, quando Salomão nasce e daqui a pouco os projetos vão se consolidando para que ele seja rei em Israel, a gente vê que Davi deixa tudo prontinho para Salomão. Eu, quando falo de Salomão, me lembro muito de Isaac, né, que foi aquele que herdou de seu pai Abraão, tudo prontinho, né? Então, Salomão, ele sobe ao trono numa orientação de seu pai, né? Nós vamos ver que é Davi, né, que manda chamar Salomão e reúne a sua corte, né, e o elege rei, quando Adonias já estava querendo usurpar o trono. E, meus queridos, eu estava olhando uma observação muito interessante no livro de 1 dos Reis. Até o capítulo 8, nós vamos encontrar 16 vezes esta expressão, Davi, meu pai. Eu, há uns anos atrás, ouvi um pregador que disse que enquanto Salomão disse, Davi, meu pai, ele foi bem sucedido. A partir do capítulo 8, ali do livro 1 dos Reis, a gente não vê mais Salomão dizendo Davi, meu pai, e aí nós vamos ver Davi também, coincidentemente, mergulhando no seu fracasso. Então, meus queridos, uma ascensão orientada por seu pai Davi. Salomão estava ali com uma promessa de ser o sucessor de Davi, e Davi vai dando orientações para ele. Davi era um rei abalizado, um rei experiente, né? Um homem segundo o coração de Deus, né? O maior rei que Israel já teve, mesmo nos tempos de Saul, né? Já era ele que saía guerreando as guerras do Senhor. Tanto que as mulheres diziam, né? Saul matou seus milhares, porém Davi matou seus 10 milhares. Segundo lugar, uma ascensão derivada da sua humildade. Vamos para a nossa lição, tópico 1 e subtópico 2, que diz aqui, o sábio pede sabedoria. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde. E isso pode ser constatado em uma das respostas que deu ao Senhor. Então, Salomão vai dizer ao Senhor, sou ainda menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Está lá em 1 dos Reis, capítulo 3, versículo 7, parte B. Significa que ele tinha plena consciência da grandeza da sua tarefa, não permitindo que a imponência do seu reinado lhe conduzisse à prepotência. Ao contrário, demonstrou profundo autoconhecimento, o que é peculiar a toda pessoa sábia. Ora, queridos, nós temos ensinado na igreja, que a humildade ela é a mãe de todas as virtudes. Você não vai encontrar uma virtude que antes dela não venha a humildade. Assim como o orgulho é o pai de todos os pecados. Todos os pecados que você imaginar, antes dele se encontra o orgulho. E quando existe humildade na gente, o futuro será um futuro de felicidade. Mas quando a prepotência, quando a autoexaltação, soberba, então, queridos, o final é fracasso, porque assim como na frente da honra vai a humildade, na frente do fracasso vai o orgulho. Então, é uma ascensão derivada da sua humildade. Terceiro lugar, uma ascensão produto de maturidade. Vamos ver na verdade prática que diz assim, o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para os seus filhos. Então, os irmãos vejam, Salomão não era um idoso, Salomão era um jovem, E dificilmente um jovem, quando recebe uma pergunta como esta de Salomão, já pensou dizer para um jovem hoje, peça o que você quiser. Acho que ele vai pedir iPhone, vai pedir uma viagem para a Disney, vai pedir
Coisas materiais, coisas que são peculiares à juventude, né? A juventude fala, não é, de muito vigor, muito impulso, mas pouca experiência. E aí, na pouca experiência, alguém termina pedindo errado, como disse Tiago, né? Tiago disse que nós não temos nada porque não pedimos, e quando pedimos, pedimos mal para esbanjarmos em nossos próprios deleites. Mas Salomão se destaca porque ele, como jovem, não é? E Deus abre esse leque diante dele e diz assim, peça o que você quiser. Ele diz, não, eu quero, parafraseando, né? Eu quero sabedoria para governar este teu grande povo. Né? Não pediu riqueza, não pediu poderes, né? Não pediu coisas que eram peculiares a muitos reis da época. Né? Ele foi humilde e pediu sabedoria a Deus. E isto foi, então, uma demonstração, não é? Até paradoxalmente, né? Uma demonstração de maturidade, um jovem com uma postura de maturidade. Porque hoje nós temos pessoas que têm uma certa idade, mas são meninos no conhecimento, né? Não têm maturidade. E você tem muitas vezes um jovem, não é? Com pouca vivência ainda, mas a pouca vivência que tem, ele colhe as informações, ele assimila o aprendizado, né? E termina isto se convertendo em maturidade. Então, essa subida ao trono de Israel por Salomão se deveu muito às orientações recebidas por seu pai, né? À sua humildade e, em terceiro lugar, à sua maturidade. Muito bem. Quarto lugar, uma ascensão fruto de sua sabedoria. Então, eu falei aqui primeiro, né? Falei da orientação do pai, falei da sua humildade e falei da sua maturidade. E agora queremos falar da sabedoria, que está lá também no tópico 1 e subtópico 1, que vai dizer assim, a virtude de Salomão. Antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude, pois ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse lhe fazer, está lá em 1 dos Reis, capítulo 3, versículo 5, o grande rei escolhera a sabedoria do que se depreende o quanto já era sábio, né? Claro que ele não tinha aquela sabedoria extraordinária, não é, que Deus concedeu a ele por causa desse pedido sábio, né? Veja só, ele fez um pedido sábio antes de receber essa sabedoria extraordinária, mas ele já tinha, vamos dizer, uma sabedoria comum, não é? E esta sabedoria comum que ele já possuía, não é? Claro que a gente crê, né, que ali induzido já pelo Senhor, né, ele, com esta sabedoria, ele ascendeu ao trono. E uma coisa interessante, meus queridos, né, sobre essa ascensão ao trono, né, ao reinado de Salomão, como fruto da sabedoria, nós vamos ver que o início do seu reinado, ele se consolida por causa da sabedoria. Nós vamos ver que duas mulheres vêm com uma contenda, dizendo, né, que um filho era de uma, a outra dizia que era da outra, porque as duas mulheres tiveram dois filhos, né, uma mesma noite lá, e dormindo com essas crianças, uma mãe que rolou por cima da criança, matou a criança. Como a outra estava dormindo, ela trocou os bebês, colocou o bebê morto com a mãe lá e o bebê vivo com ela. E no outro dia ficou aquela confusão, uma dizendo que o filho vivo era dela e a outra dizia que não, que o filho vivo era dela e que o morto era da outra, e ficou aquela contenda e levaram para Salomão. E Salomão ficou ouvindo, uma dizendo que era mãe, outra dizendo que era mãe. Aí Salomão disse, então vamos fazer o seguinte, me dá aí uma espada e eu vou partir essa criança no meio. E vou dar um pedaço a cada um e está resolvido o problema. A que não era mãe disse, é isso mesmo, parte mesmo e tal. Mas a que era mãe se condoeu por causa da criança e disse, não, entregue a criança para ela, eu perco. Aí Salomão disse, essa aqui é a mãe, né? E a outra denunciou a posição que não era mãe. E quando todos viram a sabedoria com que Salomão
resolveu aquela questão, ele se fortaleceu em seu reinado. E aí, meus irmãos, a continuidade do seu reinado foi de muita sabedoria, as estratégias de Salomão, as construções de Salomão, os provérbios que ele escreveu, os cânticos, a visita da rainha de Sabá, que disse que não tinham contado para ela nem metade, né, do que ele era realmente. E nós vamos ver então que essa ascensão é fruto da sua sabedoria, uma sabedoria que está no início e está durante o seu reinado. Vamos então para o nosso quinto tópico. Eu vou falar 5 tópicos sobre essa questão da ascensão de Salomão e 5 tópicos nós vamos falar sobre a construção do templo. Eu vou dividir porque a lição, né, propõe aqui a ascensão de Salomão e a construção do templo. Então, sobre a ascensão, nós já falamos então aqui 4 tópicos. E vamos agora para o quinto, onde nós vamos colocar uma ascensão paciente. Isso é que eu acho muito interessante. Uma ascensão paciente. Eu não encontro na Bíblia, não lembro de ter lido em nenhum versículo, Salomão se oferecendo para ser rei, Salomão se adiantando. Nós não vemos isso. Salomão foi aquele que soube esperar. Os irmãos sabem que o filho primogênito era Aminon, mas foi morto por Salomão, porque Aminon tinha, né, estuprado a irmã de Salomão. Mais tarde, um pouquinho, Absalão, né? Aminon, né, que ficou com uma irmã de Absalão, que era também irmã dele por parte de pai, né? E ele estuprou essa irmã e, tempos depois, Absalão projeta a morte de Aminon, né? E tempos depois, Absalão se levanta contra Davi, querendo tomar o reino, e em uma das batalhas ele morre, não é? Lá no campo de batalha. Então, Aminon era o primeiro filho, Absalão segundo, mas os dois já haviam morrido, e o terceiro era Adonias, que nós vamos ver aqui no primeiro livro dos Reis, capítulo 1, que mostra, né? Então, esse filho de Davi, chamado Adonias, se levanta e começa a conspirar contra o rei. Ele marca lá uma reunião e leva alguns seguidores de Davi, não é? E começa a arquitetar, não é, a sua assunção ao trono. Mas, né, no meio do caminho, nós vamos ver que ele, juntando com Joabe, não é, juntando com Abiatar, o sacerdote, né, vai lá se reunir para ver se consegue, né, tomar esse trono aí de Davi, porque Davi, afinal de contas, está velho. Então, lá no versículo 10 diz assim: porém Natã, profeta, e a Benaia e aos valentes e a Salomão, seu irmão, Adonias não convidou lá para o churrascão que ele ia fazer, não é? E ia se proclamar rei. Então Natã, que era o profeta, falou com Batseba, que era a mãe de Salomão, né? E disse: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho para que salves a tua vida e a de Salomão. Porque se Adonias reinasse, ia executar Salomão, sabendo que Salomão era o preferido ali de Davi. Então, Batseba entra à recâmara do rei, que já era muito velho, né? E ela se inclinou, se prostrou perante o rei, e aí reavivou a memória do rei. Disse: rei, a promessa não era, né, para o meu filho, Salomão e tudo mais, mas Adonias já está quase reinando aí, né? E quando ela está conversando ali, o profeta Natã entra e reforça essa situação. Porque Natã, como profeta, sabia que o sucessor de Davi seria Salomão. Muito bem, quando Davi escuta a história ali de Batseba, né, reavivando sua memória, e a confirmação do profeta Natã, ele manda que arrumem tudo e que proclamem Salomão como rei, né? E aí, né, pegaram lá a montaria, né, de Davi e tudo, e montaram Salomão, e Salomão é proclamado nas ruas
como rei, e a turma lá, vou chamar do churrasco, né, que está lá reunido com Adonias, escuta o brado na cidade quando procura saber o que é. Disseram, não, Salomão está reinando, está sentado lá no trono. E aí Adonias já viu que não dava mais para ele, e o restante da história os irmãos conhecem. Eu quero me prender a isso aqui, que Salomão, ele sabe esperar. Ele não se ofereceu, nem se adiantou, mas ficou no seu lugar. Ninguém vê ele indo lá pedir ao pai, nem incentivando a mãe a pedir, nada, né? A gente vê que o profeta Natan é que chama Batseba e incentiva para que ela converse com o rei. E a gente não vê Salomão se oferecendo. Então, meus queridos, hoje isso é uma característica muito importante para aqueles que têm ministério. Nós não precisamos nos oferecer para ninguém, não precisamos paparicar ninguém, não precisamos puxar o tapete de ninguém, não precisamos dedurar ninguém. A gente tem que ter a convicção da nossa chamada, ficar no nosso lugar e no tempo certo. Se Deus tem algo na minha vida e tem algo na sua vida, isto vai acontecer infalivelmente. É muito feio um obreiro adiantado, um obreiro oferecido, não é? E hoje nós que trabalhamos com a igreja, lidamos com o ministério, nós sabemos que uma das maiores provas que se pode fazer com um obreiro é colocá-lo para esperar um pouquinho. A grande maioria não quer esperar. Quer hoje ser um diácono, amanhã já quer ser o presbítero, e depois de amanhã já quer ser evangelista, e se deixar, ele quer ser o papa. Aí fica muito complicado, né? Muito bem, então, 5 pontos aqui sobre a ascensão de Salomão, e muito interessantes para nós. Agora, eu quero falar nesses outros 5 pontos sobre a questão da construção do templo, né? Então, em 6º lugar, uma construção desejada por Davi. Os irmãos sabem que Davi era um rei muito respeitado e ele, depois que ele sucede ao rei Saul, Deus o fez prosperar muito, né? E Davi foi conquistando, né? Ele, tanto quando ele avançava para combater, ele ganhava a peleja, como quando ele era atacado, ele contra-atacava e vencia. E Davi foi conquistando muitas terras, conquistando muito território e conquistando o respeito dos reis que estavam ali ao seu redor, né? Inclusive os reis da Fenícia, né? Então ele era muito respeitado e ele desejou no seu coração construir um templo. Ele disse, não é possível que eu habite num palácio, né, e a arca de Deus esteja numa tenda. Então nós temos que construir um templo e ele lutou muito por isso. Nós vamos ver isso, eu quero até ler com os irmãos aqui, no primeiro livro das Crônicas, está aí bem pertinho, né? Tem 1º Reis, 2º Reis, e nós vamos para o primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, e os versículos de 1 a 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, versículos 1 a 4. Veja só. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã, eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi, tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo, vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar. E depois Deus vai dizer que Davi estava com suas mãos manchadas de sangue e não era para ele fazer. Aqui eu aprendo uma grande lição, irmãos. A gente não faz na obra de Deus, no reino de Deus, aquilo que a gente quer. A gente faz aquilo que a gente foi chamado a fazer. Então, Deus chama a quem quer, chama quando quer e coloca onde Ele quer, pelo tempo que Ele quer. Não é como eu quero. Então, como Moisés desejou muito entrar, né, irmãos? Andou 40 anos com esse povo no deserto e não teve o direito de entrar na terra prometida. E não adiantou chorar e nem insistir. Deus disse, não,
E não, você não faz o que quer, não é? Então, eu visualizo assim, que para Deus, Davi construiu. Porque Deus, irmãos, ele olha mais do que para as nossas ações, Deus olha para a nossa motivação. Eu tinha um professor de, de teologia na faculdade, né? E ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim que Moisés não entrou na terra prometida, mas foi o único que possuiu a terra, né? Então eu achei muito interessante, porque ele sobe no monte e Deus mostra tudo para ele. Olha, Moisés, norte, sul, leste, oeste, olha aí, não é? Tudo isso eu vou dar ao povo, né? Ele não entrou, mas possuiu a terra, né? E Davi não construiu, mas para Deus foi como se construísse. Os irmãos vejam que o traçado do templo, né, o projeto do templo, o material, estava tudo pronto. Salomão só teve que organizar, né, os trabalhadores, né, nos turnos, aquela coisa toda, e tocar a obra, mas estava tudo prontinho lá. Então, para Deus, foi como se ele tivesse construído, porque para Deus, mais do que minhas ações, vale as minhas motivações. Então, isso aqui eu acho muito interessante, porque Davi desejou construir, mas para Deus estava reservado que Salomão construísse. Isso acontece muito em nossas vidas. Às vezes você se prepara, você está dirigindo uma igreja e diz, não, vou fazer essa reforma no templo. Quando você compra o material que pensa em fazer, aí o pastor anuncia sua mudança, você sai para outra congregação e outro que chega vai construir. Mas glória a Deus por tudo, irmãos, porque não é? Deus não reservou que eu fizesse tudo. Há coisas que eu penso que vou fazer e Deus levanta outra pessoa para fazer. E às vezes outros estão pensando que vão fazer. E quem vai fazer sou eu, porque Deus vai me mandar para lá e eu vou estar fazendo. E o nome dele sendo glorificado, né? Muito bem. Sétimo lugar, uma construção em meio à paz, solidez e prosperidade. Veja só, na nossa introdução diz assim: por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história. Inclusive, irmãos, na questão diplomática, né? Porque Davi foi aquele guerreiro que conquistou terras, conquistou respeito, mas Salomão foi muito mais diplomata, né? Em matéria de relacionamento, em matéria de comércio, né? E outras coisas. Então, uma construção em meio à paz, solidez e prosperidade. Vamos ver o segundo tópico, e tópico 1, que diz assim: a glória do reino de Salomão. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. Que lição eu tiro disso aqui? Eu tiro, irmãos, que muitas vezes a gente realiza uma grande obra em um lugar e nós não podemos nos esquecer de que outros estabeleceram as bases, não é? Eu dirigi uma determinada igreja e quando cheguei, comecei a trabalhar, comecei a fazer alguns serviços na igreja e alguém disse para mim assim: olha, pastor, o senhor está fazendo aqui em 3 meses o que não foi feito em 10 anos. Aí eu cortei aquilo ali, eu falei: olha, irmão, eu vim para cá, estou realizando isso aqui porque Deus preparou para que eu fizesse. Mas quando eu cheguei aqui já tinha um templo, já tinham centenas de vidas salvas, que não fui eu que ganhei, não é? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes você está construindo, não é, por permissão de Deus, em cima de um fundamento alheio, não é? Alguém fez a base, alguém desmatou aquela floresta, né? E agora a gente já tem um caminho para trilhar. Então, ninguém faz nada sozinho e ninguém faz tudo, não é? A gente faz uma parte. Então, Salomão, quando assume, todas as bases estão construídas. Ele nunca teria condição de construir um templo no meio da guerra, não é? Se Davi não tivesse deixado os marcos, né, do respeito, né, daquilo que ele conquistou e tudo mais, Salomão não teria conseguido
fazer a obra que ele fez. Então, eu estou participando em uma congregação, participando em um conselho, participando em uma região e fazendo uma construção. Outros virão depois e vão prosseguir em cima dessas bases. E eu construindo também em cima das bases que outros estabeleceram antes de mim. Então, isso é muito importante. O nome disso, para mim, é respeito, né? Oitavo lugar, uma construção que evidencia suas prioridades. Muito bem. Vamos ver aqui no subsídio devocional da nossa lição. Diz assim, segundo o livro das Crônicas, capítulo 1, versículos 11 e 12, Salomão poderia pedir qualquer coisa, porém pediu sabedoria para governar a nação. Pelo fato de Deus ter aprovado a forma como o rei definiu suas prioridades, deu-lhe também prosperidade, riquezas e honra. Jesus também falou a respeito de prioridades. Ele diz que quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo aquilo que realmente necessitamos também nos é concedido. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que você necessita lhe serão acrescentadas. Embora isso não seja uma garantia de que seremos tão ricos e famosos como Salomão, ao colocarmos Deus em primeiro lugar, a sabedoria que dele recebermos nos permitirá gozar uma vida ricamente gratificante. Claro, né, irmãos? Nós sabemos que ser abençoado não implica necessariamente ter dinheiro. Tem gente que tem dinheiro e é abençoado. Tem gente que tem dinheiro e vive debaixo de uma maldição, não tem paz. Tem gente que não tem dinheiro e vive debaixo de uma maldição. E tem gente que não tem dinheiro e vive debaixo da bênção. Então, ser abençoado é shalom. É você ser abençoado em todos os aspectos da sua vida. Então, queridos, coisa muito interessante, né? Uma construção que evidencia suas prioridades. Ora, se as nossas prioridades estão comprometidas, irmãos, ou corrompidas, se nós estamos dando muito valor às coisas que não têm valor e estamos desvalorizando, deixando em segundo plano aquilo que é uma prioridade para as nossas vidas, nós não vamos ter sucesso. Quando é que nós temos sucesso? Quando as coisas importantes da vida, e aqui nós falamos do reino de Deus, quando essas coisas estão em primeiro lugar na nossa vida. Então, nós vamos prosperar em todas as áreas da nossa vida. Eu sempre ensino na igreja, falando sobre o dízimo, né? Eu digo, olha, irmãos, o dízimo é a primeira 10ª parte de todas as coisas que Deus nos dá. Então, não é qualquer 10%, é o 10% prioritário, né? Por quê? Porque é como no aniversário, que você vai cortar o bolo e diz, para quem vai ser o primeiro pedaço do bolo? Para alguém que você honra, para alguém que você tem em profunda estima, não é? E quando nós priorizamos as coisas importantes de Deus, nós estamos dizendo que Deus é importante para nós. Vamos para o 9º e o 10º tópico, então, aqui do que nós elencamos na nossa lição. 9º lugar, uma construção que revela excelência, né? Isso aqui os irmãos já estão fartos de saber, né? Nós vamos ver que tudo que Salomão fez da melhor qualidade. Ele não fez nada para a casa de Deus com material de segunda, de terceira categoria, né? Materiais inferiores. Ele procurou aquilo que era de melhor. Nós vamos ver no terceiro tópico e subtópico primeiro, onde está dizendo aqui, o nobre propósito de Salomão. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre. Edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como ele diz. Nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel, nos primeiros anos de seu reinado. Na construção do templo, principalmente essa parte aqui, foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro do Líbano e muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro.
O lugar santíssimo teve as paredes, o teto e o piso revestidos de ouro puro. Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e excelência. Eu nem vou ler mais outras coisas aqui, né? Então, irmãos, o que nós queremos dizer é que Salomão, maravilhosamente, ele faz a casa de Deus com material de excelência. E o que nós aprendemos aqui? Nós temos que estar verificando, irmãos, constantemente a qualidade do nosso serviço na casa de Deus. Eu já rodei o Brasil e às vezes eu vejo pessoas fazendo trabalho na casa de Deus que se ele fizer numa empresazinha de 5ª categoria, ele vai ser mandado embora. Ainda num culto desses aqui, eu falei com os irmãos que eu ouvi uma frase que foi de tremer, falando da nossa oferta, da qualidade daquilo que nós disponibilizamos, entregamos em adoração na casa de Deus. E alguém disse assim: tenha muito cuidado para Deus não lhe dar uma renda conforme a sua oferta. Por quê, irmãos? Às vezes, para uma pizzaria, a gente deixa lá 60, 70, 100 reais. Vai para um almoço, aí nem se fala, deixa 200, E às vezes a gente quer, na casa de Deus, dar mixaria, para colocar lá, às vezes, a pior nota que você tem no bolso, se entrega na casa de Deus. Então, desde o nosso ofertar, o nosso cantar, a gente deve cantar com excelência, a gente deve ofertar com excelência, a gente deve orar com excelência, a gente tem que respeitar a casa de Deus. Vamos construir um templo, vamos construir com o que tem de melhor. Nós aqui em Alagoas nos sentimos orgulhosos, num bom sentido. O nosso pastor presidente, os templos que são construídos aqui na nossa capital são verdadeiras catedrais, irmãos. Catedral, Às vezes não, na grande maioria das vezes, o prédio mais bonito do bairro é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então, templos feitos com primor, com material de qualidade, para que a gente veja a excelência da obra de Deus, Porque se a gente dá para Deus ou faz para Deus uma coisa de qualquer jeito, isso é uma falta de respeito para com o nosso Deus, que é o Criador dos céus e da terra, dono de toda prata e de todo ouro, e um Deus de excelência. Nada que Deus te dá, nada que Deus me dá é de 1,99. Tudo que Ele nos dá é de excelência. Por que nós não vamos dar para Ele também da mesma forma? Então Salomão faz uma construção e nessa construção se revela a excelência. A rainha de Sabá fica de boca aberta quando vê tudo isso. E, em último lugar, 10º ponto, uma construção protótipo do nosso corpo. Eu vou só ler aqui o 3º tópico e subtópico 2, que fala sobre o templo do Espírito Santo. Essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento. Mas com a redenção do homem efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. E é nesse lugar que deve haver riqueza e beleza, porque o Espírito de Deus habita nele. Ora, irmãos, nós somos templo do Espírito Santo, E esse templo tem que ser também excelente, obviamente, O templo físico lá que nós nos congregamos deve ser bonito para Deus, é o lugar que acolhe os santos, acolhe a igreja, e que aquilo ali seja um reflexo, daquilo que nós somos, Não adianta um templo muito bonito e nós, como corpo de Cristo, podres, Não dá. Então, nós que somos templos do Espírito Santo, nesse lugar deve haver riqueza, beleza, porque o Espírito de Deus habita nele. A isso nós chamamos de santificação, que é um processo continuado, onde a gente vai melhorando e sempre melhorando. Meus amados irmãos, deixamos aqui então esses 10 pontos que eu creio que vai te ajudar. Você pode aprofundar em cada um deles, Começamos então a nossa lição. Que Deus nos abençoe. Se você não é inscrito ainda, não esqueça de se inscrever. Quando se inscrever, ative o sininho, aquele que tem as aspas, que está escrito assim, todas.
porque todas as notificações vai chegar aí no seu aparelho, né? E compartilhe esse vídeo com seus amigos, né? Tem muita gente da igreja que não sabe nem que esse vídeo existe, né? Então, compartilhe com os irmãos, deixa aí o seu like, né? E que Deus te abençoe muitíssimo e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.